Vamos falar de produção. Primeira coisa que a gente vai fazer é cadastrar máquinas, operações e operadores para que a gente possa vincular um item e conseguir trazer isso aqui depois para produção. Então, eu venho aqui em produção, ordem de produção, ações. Primeiro, a gente cadastra a máquina. Então, aqui eu tenho a máquina 1, vou cadastrar a máquina 2. Além disso, eu posso cadastrar também setores, para, por exemplo, depois conseguir dar acesso a funcionários dividido por setor, né, ou filtrar por setor. Para cadastrar setor, a gente vem na engrenagem, ações, setores. E aí a gente vai cadastrar o nome. Então, setor 1, setor 2. Aí eu volto lá na parte de máquinas e vou primeiro vincular essas máquinas aos meus setores. Então, eu venho aqui, depois que eu cadastro, na hora do cadastro não tem como, mas depois você vem no editar aqui, logo em seguida, já consegue vincular um setor. Aqui também vou vincular o setor 2. E eu consigo colocar também a capacidade semanal em horas, para depois no relatório de necessidades, por exemplo, eu conseguir identificar se vai passar ou não da minha capacidade. Vou colocar esse 35 e esse 40. Pronto. Agora eu vou lá de novo em ações e cadastro operações. Venho aqui e adiciono. Então, eu tenho a corte ali e vou cadastrar agora uma operação de refilamento. Coloco o custo por hora. Se eu for, vincular setor, eu tenho que colocar o setor. E aí vai ter as máquinas disponíveis naquele setor. Então, tá vendo que quando eu coloquei que é só o setor 2, eu não visualizo mais a máquina 1, apenas a 2. Vou salvar. Pronto. Então, a máquina 1 do setor 1 já está no corte e a máquina 2 do setor 2 está no refilamento. Aí a gente vai no cadastro do item, vou lá em produto e vai na parte de roteiro. Aqui eu já tinha adicionado o corte, agora eu vou adicionar o refilamento. Adiciono aqui, consigo colocar o tempo e ele já vai contabilizar o custo, tá? Outra coisa que dá para fazer é cadastrar também lá nas operações um modelo de roteiro. Então, você vem aqui de novo, produção, ordem de produção, em ações, operações, clico em modelo de roteiro, clico em adicionar. Por quê? Eu posso dar um nome, por exemplo, roteiro básico. Dê um nome que facilite lá na hora de você puxar, você entender que tem que procurar esse roteiro. Vou colocar para calcular o custo automaticamente do item com o roteiro, quando puxar esse modelo. E aí eu coloco, por exemplo, eu vou colocar nesse o refilamento e depois o corte. Por quê? Eu posso colocar tempo ou posso deixar para colocar o tempo direto no item. Porque vamos supor, eu tenho vários itens que têm o mesmo tipo de roteiro, né? A mesma sequência. Ao invés de cada item eu ficar readicionando, eu deixo esse modelo e aí lá no item eu só mando buscar. Então, por exemplo, vou pegar aqui no produto 1, venho em roteiro e aí vou colocar aqui, ó, usar modelo como base. E aí eu busco o meu roteiro, já vai cadastrar, eu consigo, igual eu falei, alterar o tempo, a ordem, tá bem? Isso facilita bastante o cadastro. Vou voltar agora lá na parte de ordem de produção, em ações, e eu vou cadastrar os operadores. Por quê? Porque são eles que, eu vou conseguir dar acesso lá no sistema, ou que eles insiram o nome dele, ou que eu, como administradora, insira esse nome, para contabilizar quem fez aquela operação. Então, eu vou cadastrar aqui o João.
Posso também vincular um setor, para ele só ter acesso àquele setor. E vou cadastrar o Vitor. Pronto, cadastrado. A outra parte que eu consigo cadastrar aqui na parte de operações, né, para já deixar configurado, é a parte de paradas de máquinas. Eu consigo cadastrar tipos de paradas. Então, quando eu for parar uma máquina, eu consigo informar qual que é o tipo para depois tirar um relatório, né? Então, eu venho aqui, clico em ações, tipos. Vou cadastrar o tipo, aí posso colocar um código, por exemplo, 01. Falta de insumo. 02. Quebra de peça. E vou cadastrando. Além disso, também aqui eu posso cadastrar tipos de não conformidade, né? Porque depois, na hora que a gente fizer uma operação, né, uma ordem de produção inteira, vocês vão ver que essa parte faz sentido, assim como os tipos de parada. A não conformidade é para quando a gente tem uma perda de material. Então, vamos supor, eu precisava gastar, né, que a gente coloca lá, lembra, na composição do item. A gente coloca o que vai, né, de composição, a quantidade, mas se eu colocar mais, eu posso colocar como perda. Então, eu ia gastar 50, mas eu gastei 60, ou seja, eu tive 10 de perda. Eu insiro esses 10 e consigo falar qual foi a não conformidade. Então, você pode colocar aqui para depois você tirar um relatório. Ah, tá tendo perda? Por que que tá tendo, né? Quais são os tipos? Então, vamos supor, qualidade da matéria-prima. Pessoal de alimentícia, às vezes pode colocar, por exemplo, umidade do ar, né? Que às vezes está mais úmido, vai perder. Problemas na máquina, né? Às vezes gastou mais. Enfim, vou colocando. Feito isso, a gente tem a base já cadastrada para a gente seguir para os próximos passos.